Vamos então hoje dar continuidade aos nossos vídeos sobre as ordens do amor. Bem, no vídeo anterior eu falei para vocês sobre a lei do pertencimento e hoje eu vou falar um pouco sobre a lei da hierarquia. Bem, na visão da constelação familiar, nós entendemos que existe precedência no tempo. Então, por exemplo, os avós têm precedência aos seus pais porque eles chegaram antes e os seus pais têm precedência a você porque eles chegaram antes de você. E nós, quando nos colocamos numa posição de filhos e olhamos para os nossos pais, nós somos pequenos e os nossos pais são grandes. Os nossos pais são grandes não só porque chegaram antes, mas porque nos deram a grandeza da vida. E é importante que nós tenhamos esse respeito por essa ordem de chegada, que olhamos para esses nossos ancestrais com gratidão e com muito respeito, ok? Todavia, essa dinâmica muda quando nós falamos de relacionamento de casal. Num relacionamento de casal, o que existe é igualdade. Tá? Então, tanto o homem quanto a mulher são iguais no relacionamento. E é importante que isso seja observado e respeitado. Porque quando um começa a se achar um pouco mais que o outro, a se colocar numa posição superior ao outro, faz com que ocorra aí um desequilíbrio no relacionamento, deteriorizando esse relacionamento, causando emaranhados. Então, é importante esse conhecimento de que num relacionamento de casal, o que existe é mesmo igualdade, ok? Bem, e o que eu gostaria de trazer para vocês hoje é a questão de casais que têm filhos e se separam. O que acontece então? Bem, então, quando um casal se separa, é natural que eles tenham outros parceiros, que se casem novamente e tudo bem, não tem problema nenhum nisso, né? Lógico. Mas o que acontece é, vamos então imaginar um casal que teve filhos e se separaram, ok? Eles se separam e essa mulher, então, com o passar do tempo, encontra um outro relacionamento e se casa novamente. E como é que fica? Bem, esse parceiro que entrou, ele precisa ter aí um cuidado com esses filhos dessa esposa, de não se intrometer na educação desses filhos. Por quê? Porque esse novo relacionamento dela agora, com esse novo parceiro, tem prioridade, mas não tem precedência. Ok? Então, o casal do primeiro casamento, essa mulher com o primeiro marido, eles então, dentro da ordem da hierarquia, eles continuam, eles permanecem como sistema familiar para cuidar e educar esses filhos. Ok? Então, esse novo parceiro precisa respeitar isso e precisa ter ali uma delicadeza, um cuidado de não interferir nessa questão que vai ser resolvido entre a sua esposa e o primeiro marido dela. Nós, na constelação familiar, aliás, não dizemos ex-esposo, ex-esposa, mas sim primeiro esposo, segundo esposo, né? Bem, então essa era uma questão que eu gostaria de trazer e esclarecer. E quando esse novo parceiro, então, começa a interferir muito, gera ali um desequilíbrio, tá? Causa emaranhados, então é importante sempre que o segundo esposo, a segunda esposa, sempre respeite a posição do primeiro esposo, do segundo esposo, porque eles vieram antes, eles têm precedência, eles não têm mais prioridade, mas eles têm precedência e eles precisam serem vistos e respeitados, ok? Uma outra coisa que eu gostaria de trazer é a questão dos filhos interferirem ali nesse relacionamento, do pai e da mãe, filhos, por exemplo, pais que têm questões no relacionamento, dificuldades no relacionamento, e os filhos, então, é natural os filhos às vezes tomar um lugar, mas quando eles fazem isso e começam a interferir no relacionamento do pai e da mãe, eles então causam também ali um desequilíbrio. É importante que os filhos deixem essas questões do relacionamento com os seus pais e fiquem na sua posição de filhos. Os pais se uniram antes, se encontraram e deixa isso que as questões, as dificuldades que eles se encontram nesse relacionamento pertencem a eles e eles resolvem e o filho então volta para o seu lugar de filho e não se intromete ou
dá palpites ou diz o que o pai, diz para a mãe o que ela tem que fazer em relação ao pai, ou diz ao pai o que ele tem que fazer em relação à mãe. A gente observa muito isso nos trabalhos de constelação, filhos que dizem para o pai que o pai é isso, que a mãe é isso, que a mãe é aquilo, que o pai deveria se separar da mãe, e isso não é legal, isso é um desrespeito a essa ordem, né? Então deixa o pai e a mãe que resolvam seus problemas e você fica então na sua posição, no seu lugar de filho. Outra coisa também que eu gostaria de trazer é a questão de pais que já estão idosos ou doentes e que precisam serem cuidados pelos seus filhos. Muitos filhos confundem isso, tá? Vamos deixar bem claro que sim, um filho pode e deve ajudar o seu pai, a sua mãe, quando eles estão idosos, quando eles estão doentes, mas sempre conscientes em ajudar os seus pais na posição de filho, porque muitas vezes os filhos também invertem os papéis e passam a ser pais dos seus pais. E isso cria emaranhados complicados. Então, sim, ajudem os seus pais, deem a eles uma vida digna, mas sempre como filhos, né? Muitas vezes os filhos acham que os pais já não têm mais competência para decidir nada, que eles estão atrasados no tempo, ou que eles têm, sabe, eu imagino que o pai e a mãe têm os seus conflitos e já vão lá e já querem resolver esses conflitos que são dos pais. Deixa os conflitos dos pais com os pais, eles dão conta, não tira essa dignidade dos seus pais, né? Então, a gente precisa ter muito esse cuidado como filho de ajudar os nossos pais, mas sempre na posição de filho. Lógico, ajudando o que for possível, mas com filhos. Não começa a decidir por eles, né? Principalmente se o pai é idoso, mas é totalmente consciente, deixa ele decidir o que ele quer fazer, né? Não diz para ele o que ele tem que fazer, não diz para ele a decisão que ele tem que tomar, porque isso quem faz são os pais para com os filhos, quando os filhos são pequenos, né? E então, ter essa consciência mesmo de cuidar dos seus pais como filhos e deixar que eles façam o que eles querem fazer e que decidam por suas vidas. O destino do pai pertence ao pai, o destino da mãe pertence à mãe, não é a nós, não é nós, filhos, que vamos dizer para eles como que eles têm que se comportarem ou se agirem na vida ou que decisão que eles têm que tomar. Ok? Uma outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês é a questão dos irmãos. No relacionamento de irmãos, existe ali uma ordem de chegada, uma ordem cronológica, né? Tem o primogênito, o caçula, o filho do meio. E uma coisa que eu gostaria de traçar, não entrando muito nesse assunto, mas uma coisa que eu gostaria de trazer é que a ordem de chegada dos filhos é muito importante. Então, é muito importante que que os irmãos tomem os seus devidos lugares. O primogênito como filho mais velho, o primeiro filho, o segundo filho, que toma o seu lugar de segundo filho, o filho caçula, que toma o seu lugar de filho de caçula. Às vezes ali aconteceu um aborto, a mãe perdeu um dos filhos e o filho, de repente, o segundo filho fica achando que é o caçula, e não é o caçula, é o filho do meio, né? Porque depois teve um outro filho, mas esse filho não nasceu. Então ele não é mais o caçula, ele é o filho do meio. E é importante que essa ordem seja olhada e respeitada, porque quando os irmãos tomam os seus devidos lugares, gera muita força. Então, por exemplo, o irmão que eu mencionei que estava se achando que era o caçula e não é o caçula, é o filho do meio, quando ele volta para o lugar dele, de segundo filho e não de terceiro caçula, ele toma uma força, ele fica disponível. E enquanto ele se achando que é o caçula, ele está indisponível, ele está fraco. Então, essa ordem entre os irmãos precisa ser também respeitada, ok? Então, por hoje, eu acho que é isso. Tem muito mais assuntos para falar e de repente a gente traz mais assuntos em outros vídeos, mas o que eu gostaria de trazer para vocês hoje, esses pontos que eu acho bastante importantes para vocês já irem observando as vossas vidas e aplicando nas vossas vidas, são esses.
Eu deixo com vocês o meu abraço e até o próximo vídeo falando sobre a lei do dar e receber. Um beijo, tchau!